Diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. É unicamente através da Igreja que se distingue os livros sagrados dos apócrifos. Os protestantes, ao negarem o papel da tradição, acabam caindo em erros muito graves, visto que não têm como escolher os livros de sua Bíblia. Sem a tradição, como escolher os livros inspirados ou não? E mais, sem a autoridade infalível da Igreja, não há Bíblia que possa ter valor, pois quem confere autenticidade ao papel? Mesmo em relação ao Novo Testamento, havia discordância no início do cristianismo. Livros como os Hebreus, Tiago, Pedro, João e Apocalipse permaneceram arduamente discutidos até que se estabeleceu o cânon definitivo. Não é razoável a interpretação protestante, visto que essa acaba dizendo que a Bíblia se prova pela Bíblia. Ora, isso é uma temeridade. A Bíblia se prova pela Igreja que a compôs. A Igreja Católica adotou o cânon grego. Os protestantes adotaram o cânon farisaico. Durante 15 séculos, a Igreja Universal, tanto a latina como a grega, usou a Bíblia grega. Os escritores do segundo século só conheciam o Antigo Testamento pela recensão grega, dita dos 70, e, portanto, não distinguiam entre os livros que dizemos protocanônicos e os deuterocanônicos. Citam tanto estes como aqueles com igual confiança, como sendo a palavra de Deus revelada. O cânon protestante conta apenas 38 livros, faltando, como se pode verificar, os seguintes livros: 1 e 2 dos Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Faltam no livro de Esther uns 6 capítulos, e no livro de Daniel falta a oração de Azarias, o Cântico dos Mancebos, o episódio de Susana e a história de Bel e do dragão. É bom recordarmos as palavras de São João, no fim do Apocalipse: se alguém cortar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus lhe cortará sua parte do livro da vida e da cidade santa, e do que está escrito neste livro. A própria Bíblia diz claramente que Jesus Cristo fundou uma igreja sobre Pedro, e diz que estaria com ele até o fim do mundo, que lhe dava as chaves do reino do céu, que essa igreja seria a coluna e firmamento da verdade, que é preciso escutar essa igreja, sob pena de ser tratado como um pagão. Diz ainda: Cristo mandou os apóstolos pregar o Evangelho, e nem fala na Bíblia, nem de espalhar Bíblias. Deus, em sua infinita bondade, não deixou suas criaturas relegadas à sua própria sorte, ou interpretação subjetiva, isto é, cada um interpreta como quer a Bíblia, segundo sua inspiração e de sua vontade. Ele nos deixou um corpo místico, vivo, que se desenvolve no tempo. Ainda afirmou a sua igreja: quem vos escuta a mim, escuta. Quem vos despreza, a mim despreza. Estarei convosco até o fim dos séculos. A Bíblia só serve quando interpretada pela autoridade competente. Deus é verdade, ego sum veritas. O homem é a mentira, omnis homo mendax. Em outras palavras, a interpretação da verdade não pode ser feita por homens falíveis, mas necessita de uma autoridade infalível. E em parte alguma Cristo disse: quem ler este livro conhecerá a minha vontade. Ele diz: quem vos escuta a vós, a mim escuta. A Sagrada Escritura condena o livre exame protestante. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Assim o escreveu também o nosso caríssimo irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando-vos dessas coisas, como faz também em todas as suas cartas. Nelas há, porém, alguma coisa difícil de compreender, que as pessoas pouco instruídas ou pouco firmes deturpam, como também fazem com as outras Escrituras, para sua própria ruína. A Sagrada Escritura condena o livre exame protestante. Basta crer em Jesus e estará salvo. Este é o pecado da presunção. Não julgueis para não seres julgados. Somente Deus sabe quem será salvo e quem não será. Nenhuma criatura humana pode se declarar salva por conta própria. Esta falsa doutrina é fabricação do protestantismo e não pode ser encontrada em nenhum lugar antes da Reforma Protestante.